é cada vez mais comum, sim. A gente vê essas publicações de conteúdos ofensivos na internet, né? E elas são de todo tipo, como a gente falou. Pode ser para uma celebridade, para um artista, para um religioso, diretamente para um partido político, né? Para grupos étnicos também. Mas, independente de quem seja o alvo dessas ofensas, a legislação brasileira tem evoluído bastante nesse sentido. E hoje já é possível denunciar essas manifestações e também solicitar providências junto à Justiça. Mas quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado que é especialista nesses casos aí, que é o doutor José Martinelli Neto, que inclusive tem um projeto, gente, que passa pelas escolas municipais, fazendo palestras para falar desse uso legal da internet e também alertando sobre as condutas que podem ou não ser crime, né? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, vamos começar então falando disso, né? Vocês têm um projeto aqui na região que passa nas escolas para fazer essas palestras? Conta isso pra gente. Isso, o nome do projeto é Internauta Legal. A ideia é levar educação digital para o maior número possível de pessoas. O nosso foco são as escolas, sejam elas públicas ou privadas. Nós já palestramos também para centros comunitários, na Câmara de Vereadores, onde é necessário. A gente fala muito em inclusão digital, né? Só que na prática não se vê muito isso. Inclusão digital não é só disponibilizar ou facilitar o acesso a um equipamento, a um dispositivo informático, é também ensinar como fazer, como utilizar, para não somente você não se cair vítima de alguém mal intencionado, mas também para que você não acabe cometendo alguma coisa, às vezes sem intenção. Então, é essa a proposta desse nosso projeto. E é bem bacana, bem interessante. Assim, o respaldo que a gente tem dos próprios alunos é algo que, por vezes, assusta, mas também é muito recompensador. Ali vocês conseguem ver a importância do quanto antes, né? Às vezes ali com a idade mais novinho, você já começar a tratar desse assunto para evitar casos ali mais para frente, né? Futuramente. Com certeza. E depois das palestras a gente abre perguntas, né? Se alguém quiser conversar sobre alguma coisa. E as coisas que eles contam depois, a gente fica até de perder o sono. Gente, às vezes, dividindo a mesma login e senha de rede social, e-mail entre 5, 6 pessoas. E não tem problema, porque são amigos, entendeu? Mas é a sua identidade, é uma coisa pessoal sua. Você não pode ficar cedendo para todo mundo utilizar. Hoje em dia, a sua rede social é também a sua identidade, né? Com certeza. Hoje em dia, real e virtual são mais do que nunca mesclados. Então, quem você é na internet é uma extensão de quem você é na vida real. Tá. E assim, o que a gente pode falar sobre essa questão de crime virtual mesmo, né? Porque a gente escuta muito falar, um comentário que você deixou numa foto, ou mesmo uma publicação que você fez com texto. O que é considerado uma ofensa nas redes sociais, na internet como um todo? Bom, a questão desses crimes que você está mencionando, ela é um pouco delicada porque você precisa observar dois lados da moeda. Por um lado, você tem que observar a intenção de quem cometeu, de quem praticou, e por outro lado você tem que ver se produziu algum efeito em quem estava sendo visado. Então, muitas vezes, essas questões as tretas que acabam evoluindo por uma ação judicial poderiam ser facilmente resolvidas com uma conversa, entendeu? Não precisaria chegar a esse ponto. O problema é que, como nós temos a internet, nós temos o texto como referência, nós não temos o contato, nós não temos outros indícios. Então, muitas vezes, a gente acaba interpretando as coisas de forma literal. E os crimes mais comuns que a gente vê na internet hoje, os que mais atingem diariamente, são os contra a honra. Então, nós temos a calúnia, que é quando a gente faz uma acusação falsa de crime, difamação, quando você imputa um fato não criminoso, mas que pode trazer algum constrangimento, injúria, que é um xingamento puro e simples. Então, nós temos racismo, discriminação por religião, nós temos a questão da política, né? A questão de esquerda e direita, que é uma coisa que está muito em voga agora. Muito. E esse ano vai pegar muito forte. Nós temos que ter muito cuidado com isso. As eleições estão aí, né? Então, a gente já pode esperar aí um bombardeio nas redes sociais, né? Infelizmente, sim. Tá. Um outro assunto, você acabou falando aí daquilo que a gente posta e tal, a gente acaba mostrando muito o nosso ponto de vista. Mas, por exemplo, o fato de você lá, viu uma notícia, você vai e compartilha aquilo ali. A partir do momento que você compartilha, você é cúmplice daquilo, você pode ser julgado por isso também? Depende. Se você pega uma notícia e simplesmente compartilha, o que se presume é que você concorda com aquilo. Você concorda. Agora, se você compartilha e expressa, gente, vejam que absurdo isso. Aí é outro contexto, entendeu?
No direito nós não podemos falar sempre nem nunca. É muito na base do depende. Depende, é muito de vamos estudar cada caso à parte. Mas é bom a gente prestar atenção nisso, porque em alguns casos, aquilo que você compartilha, como o doutor acabou de falar, você está concordando com aquilo. Sim. Então, por isso, é bom tomar cuidado até com o que a gente compartilha no Facebook, no Instagram, Twitter, enfim, nas nossas redes sociais. O pessoal de casa está mandando pergunta, dá pra gente colocar aqui na tela? Olha só, a Luciana falou assim, com relação à difamação de uma empresa, como é que funciona? É crime difamar uma empresa nas redes e incitar outros? Difamar uma empresa, no caso, você está alegando dizendo que a empresa praticou alguma coisa que não é um crime, mas que seria algo que pega contra a imagem da empresa. Então, sim, uma empresa pode ser, sim, alvo de um crime contra a imagem, de um crime contra a honra, e pode, sim, responsabilizar quem fez essas publicações. Não seria a primeira vez que uma empresa acionaria alguém por promover, por meio de fake news ou por outros meios, a divulgação de algum fato falso e que pudesse pesar contra a imagem da empresa. Entendi. Tá, então nesse caso aí sim, né? Sim. Tá. Doutor, outra coisa, a pessoa foi lá, tá lá nas redes sociais, tá navegando na internet e de repente ela notou um caso ali que parece ser um crime virtual, vamos supor. Como que ela faz para denunciar? Que documentos ela tem que ter em mãos, enfim, que provas ela deve ter para fazer uma denúncia? Tá. Quem utiliza bastante a internet já deve ter lido essa frase, que Deus perdoa, Nossa Senhora dos Prints, nunca. E é bem verdade. Se você presenciou alguma coisa errada, faça um registro daquilo. Seja pelo celular, seja um screenshot pelo computador, não importa. Se você presenciou alguma coisa, registre aquilo e você pode procurar as autoridades. Você pode ir até uma delegacia. Em alguns lugares do Brasil já existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Ainda não é o caso por aqui, mas as delegacias daqui tem pessoas com qualificação para lidar com esses casos. E, além disso, nós temos também a delegacia virtual. Você pode acessar o site da Polícia Civil e, por meio de lá, você pode fazer a sua denúncia. Tá certo então. Aí, ó, gente, fica a dica aí para o pessoal já sair registrando tudo que vocês virem de errado por aí, porque isso sim pode ser uma prova. Mas também tem que tomar cuidado com... O pessoal edita muita coisa, sim, né? Sim. Muito print que você tira, pode ser editado. Isso daí é até difícil de você fazer uma perícia em torno disso, né, doutor? O brasileiro, em geral, para o pessoal que é leigo nesse assunto, realmente muita gente vai cair nisso. O pessoal do fake news, que vai tacar pesado nesse ano em cima disso, vai fazer montagem em cima de montagem em cima de imagens, tudo para difamar o candidato que é alvo dele, independente de ser direita ou esquerda. Então, para o pessoal leigo, pode sim ser muito fácil cair nisso. Agora, qualquer profissional com um mínimo de expertise consegue identificar, até mesmo nós, os meros mortais, com um pouco de experiência, a gente começa a perceber indícios, assim, quando a qualidade da imagem está estranha, quando é um print de uma notícia, ao invés do link da própria notícia. Tem vários indícios que você pode, que vão denunciando, vão entregando que aquilo, na verdade, é uma montagem. É uma montagem, tá certo. O pessoal de casa está participando, tem mais mensagens chegando, vamos dar uma olhadinha aqui. Andréia, e quando alguém faz uma publicação com o seu nome, o seu login, o que eu posso fazer? Aqui entra também, no caso da Andréia, o famoso trollar, né? Quando, por exemplo, um amigo do trabalho esquece lá o Facebook aberto, muita gente entra e vai postando com o nome dele, Sim. né? Nesse caso, bom, depende do desdobramento, mas se você, como a pessoa teve acesso ao seu login, você deixou aberto, por um descuido seu, você utilizou o Facebook numa lan house, saiu e não fez o logout antes de sair, aí foi um descuido seu, foi um erro seu. Agora, se foi uma pessoa que, de fato, invadiu... Um hacker? Ou se aproveitou de uma relação de confiança, às vezes algum parente próximo, ou um colega de trabalho, e foi lá e publicou, existem coisas que podem ser feitas, assim, mas vai se incomodar bastante. Então, a primeira coisa que você pode fazer é não deixe ninguém mexer na sua conta de rede social nenhuma. Tá? Nem familiar, nem namorado, nem nada. Porque se alguém publicar alguma coisa utilizando o seu nome, para efeitos de processo, o que vai constar é que foi você que publicou aquilo. Exatamente. Depois, ao longo do processo, você vai tentar provar que não, na verdade não foi você, foi alguém que se aproveitou e publicou no seu nome. Isso acontece com muita frequência e você pode até se inocentar.
mas não é garantido. Vai dar trabalho também. Vai dar trabalho. Então, o melhor de tudo é cuidar da sua conta, né? Com certeza. E olha só, quando a gente fala também, gente, em relacionamentos na internet, seja pelo site, pelos aplicativos também disponíveis, que hoje, inclusive, são muitos, os crimes também acontecem. Como foi o caso dessa joinvilense que vocês vão ver agora. Olha só. Foi pela internet que a Cláudia conheceu o ex-namorado que mora em Portugal. Através de um site de bate-papo, eles se conheceram e por ali mesmo começaram um relacionamento. A gente estava fazendo planos de eu ir morar para lá com os meninos, tudo. Inclusive, ele me mandou papéis para fazer o passaporte do menino, que o pai não deixava ir, mas com esses papéis liberou. Eles nunca se encontraram pessoalmente. E por causa de ciúmes, o então namorado começou a mudar de comportamento. Se tornou obsessivo e acusava a Cláudia de traição. De um tempo para cá, ele começou numa ciumeira, numa pegação de pé, um grude que não podia respirar. E aquilo foi me sufocando. E eu, querendo terminar com ele, cada vez que eu terminava, ele vinha com ameaças. Depois de quase 2 anos de namoro, Cláudia resolveu botar um fim e terminou o relacionamento. A partir daí, o comportamento do ex piorou. Ele passou a ameaçá-la e chegou a divulgar na internet fotos íntimas dela. Em dezembro eu terminei mesmo, definitivo, e ele, quando percebeu que isso tinha acontecido, foi onde que ele começou a jogar imagens minhas no programa que a gente usava e no Facebook para minha família toda, os meus filhos, meu menino de menor, os amigos dele do Facebook, do clube onde ele frequenta, para minha família toda e amigos, né? Cláudia registrou 3 boletins de ocorrência, solicitou uma medida protetiva e entrou com um processo contra o ex pela divulgação das fotos íntimas sem autorização. Ela é separada e mãe de 3 filhos. Trabalha como cuidadora de idosos. E depois de tudo isso, ela agora passou a ter mais cautela quando vai conhecer alguém na internet. Eu fiquei assim bem arisca, né? Que nem um gato escaldado em água fria. Então, assim, eu maneiro com quem eu tô conversando, né? Vem com conversinha de namoro, eu já dou um fora, já fico mais na amizade, tento não conversar no privado, né? Só em sala, onde os amigos estão ali para ver, porque confiança agora eu acho que vai ser difícil. É, doutora, aí tá aí mais um caso de crime virtual, né? Que é no caso desse site de relacionamento, você começa a namorar às vezes com alguém distante e aí, no caso de um término de um namoro ali, vazam essas fotos, manda pra família inteira. Isso, o que a gente pode falar sobre isso, doutor? A questão do nude, ela é um ponto que nós batemos bastante nas nossas palestras. Porque, não precisa ser muito inteligente para entender por que é um assunto interessante, mas isso afeta muito os jovens, principalmente as meninas. As meninas. Que estão ainda mais expostas que os rapazes. São o alvo, né? Pois é. Só que as pessoas não param para pensar que você repassar um nude ou você enviar um nude que alguém lhe recebeu é crime. Porque, querendo ou não, o nude, o que é o nude? Ele nada mais é que uma coisa íntima sua, é sua nudez, é seu corpo. Uhum. Então, não é uma coisa que você possa dispor para os demais sem autorização. Então, se uma pessoa manda nude para você, você receber um nude não é um crime. Só que aquela pessoa ela está dispondo da sua privacidade, da sua intimidade em relação a você. Então, a menos que ela diga, olha, manda para o pessoal, manda, sabe? A menos que a pessoa deixe claro que ela quer que você mande, então, você não pode repassar um nude. Por mais divertido que seja receber dos amigos e caminhar, receber, você não pode repassar. Porque você estará incidindo em um crime. Tá certo. Mais uma perguntinha aqui pelo nosso WhatsApp, vamos dar uma olhada. Aline, o que é que acontece com os criminosos que vazaram essas informações ou até xingaram alguém, doutor? Essa questão bate na Lei Carolina Dickmann, que teve bastante repercussão na época em que foi promulgado e entrou em vigor por conta da atriz. Da atriz, para quem não lembra, gente, foi quando ela mandou o computador para arrumar, para formatar, enfim. E ali, naquele momento, os técnicos, enfim, quem cuidou do computador dela acabou vazando as fotos dela, né, de nudez, os nudes, enfim, fotos particulares da atriz e que aí entrou em vigor essa lei, né? Isso. Lei Carolina Dickmann. O mais triste disso tudo é que a internet, como conhecemos, existe no Brasil desde 1995. A Lei Carolina Dickmann entrou em vigor em 2013. Ou seja, nós precisamos de 18 anos de internet e um escândalo envolvendo uma atriz
para que finalmente se atualizasse a lei penal que dissesse que, olha, você invadiu o dispositivo informático de alguém, é crime. Se você obtiver alguma coisa de lá, pior ainda. Se afetar a União, o governo, a pena é ainda pior. Mas para nós que trabalhamos com direito, foi algo fantástico, porque nos deu uma ferramenta de trabalho. Antes nós não tínhamos isso, nós tínhamos que fazer analogias para poder enquadrar a pessoa. Agora não, nós temos isso. E a Lei Carolina Dickmann foi o pontapé inicial para outras mudanças, como o Marco Civil da Internet. Então, hoje o brasileiro, em termos de segurança jurídica, a gente pode até não estar no ponto ideal, mas já tivemos grandes progressos. E eu acredito que com o passar do tempo vamos conseguir nos modernizar e conforme a sociedade for evoluindo também, as nossas leis vão evoluir para acompanhar essa tecnologia, para que a gente possa utilizar, usufruir tudo que tem de bom e de melhor, sem correr tantos riscos assim. Sem correr, tá. E respondendo a pergunta da Aline, então o que é que acontece com os criminosos? Eles podem ser presos, né? Desculpe. Sim, eles podem ser enquadrados pela Lei Carolina Dickmann, pela invasão, e podem responder, dependendo da situação, de 3 meses até 4 anos de cadeia. Até 4 anos. Claro que vai depender do desdobramento do processo, mas via de regra gira em torno disso. Gira em torno disso. Então tá aí, gente, tem que denunciar mesmo. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente te espera para o próximo bate-papo aqui no Verdades. Fiquem à vontade.